Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a Mariana Ferrer. Vocês lembram dela? Teve uma polêmica com ela há um tempo atrás. Ela acusou um rapaz de tê-la feito violência sexual, né? E no final das contas o cara foi absolvido porque não tinha prova de nada, né? As imagens mostravam que de fato eles tiveram um ato sexual, né? Fizeram a conjugação carnal, como é descrito no Código Penal brasileiro, mas não tem nada que indique que teria sido forçado, né? Porque a menina sai do quarto andando normalmente, não reclama com nada, não tem briga, não tem violência, não tem nada, ela vai para casa. Aí no dia seguinte ela diz que foi, né, que sofreu violência sexual, né? E o caso foi encerrado por falta de provas. A verdade é que muitos casos são assim. Mas o que chamou atenção é que esse caso teve muita repercussão na rede, né? E agora ela ganhou um carguinho no STM, ela assumiu um cargo de assessora da ministra lá do STM, né, da presidente do STM, que também é uma progressista, também é esquerdista, né, colocada lá pelo Lula. Ela agora é assessora dessa ministra, né. Isso chama atenção porque o caso dela não é o único. Teve também o caso do fundador do Sleeping Giants, que tomou posse na Anatel. Eu não sei não, eu tô vendo um padrão aqui se formar, tá? O que eu tô achando que tá acontecendo, eu vou tentar fazer o caso aqui para vocês, é que o apoio que esse pessoal da esquerda recebia do Soros está esgotando, né? Porque lembra que os Estados Unidos tá perseguindo o Jorge Soros, está perseguindo as organizações do Jorge Soros, que tipicamente era quem bancava esse pessoal que fica fazendo a pauta da esquerda, né? Agora secou esse dinheiro, o governo Lula está sendo obrigado a dar boquinha para esse pessoal aqui. Vamos entender esse caso aqui. Eu não sei, tá? Não tenho prova nenhuma disso. Mas me parece estranho, né? Dois casos assim muito parecidos de pessoas com muita força nas redes, com muita visão na área esquerdista e que de repente ganham cargos no governo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ei Cara, Você Gosta de Pipoca, Você Falou em Pipoca, Roger Podacter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, o caso da Mariana Ferrer é um caso muito triste, né? Eu não vou dizer que foi, o que aconteceu, o que não aconteceu, se ela sofreu violência, não sofreu violência, eu não sei, eu não estava lá. Infelizmente, muitos casos de violência sexual têm exatamente esse problema, porque uma parte alega que foi consensual, a outra parte alega que não. Mas, e como é que você prova? Porque tem muito poucas maneiras de você provar, né? Tipicamente, um ato sexual acontece num lugar restrito, ninguém faz sexo em público. Bom, algumas pessoas fazem, mas a maior parte das vezes não é feito em público, então só tem as duas pessoas ali mesmo, os dois lados são interessados, então esse é um dilema que existe nesses casos de abuso sexual, tá, gente? Isso não é um caso específico da Mariana Ferrer, não. Existe uma enorme quantidade de casos desse tipo em que todas as provas que você tem é a palavra de um lado versus a palavra do outro, né? E isso coloca uma dificuldade enorme na justiça, né? É lógico, você vê muitos movimentos, o movimento Me Too, que fala, não, se a mulher falou é verdade. O que também é um problema, tá? Tem mulheres que mentem, né? Às vezes por querer sacanear o cara. Ah, o cara não ligou no dia seguinte, então eu não queria, então foi forçado e coisa e tal. Enfim, as mulheres às vezes fazem esse tipo de coisa, fazem falsa denúncia, é um absurdo, mas acontece. Mas também tem que lembrar que às vezes o homem tá sacaneando, o homem também faz merda também, tá, bicho? Tem muito cara que é agressivo pra caramba com a mulher e realmente se força pra, né, pra acontecer o sexo ali. E isso, de certa forma, se a mulher realmente não queria, se ela foi forçada aquilo, não tem outra forma de descrever, foi violência sexual. Eu não estou usando a palavra que começa com a letra E, porque o YouTube não gosta dessa palavra, né? Mas vocês entenderam, né? Então, então eu não sei o que aconteceu no caso dela. Agora, evidentemente, eu concordo com a decisão do julgamento, que é o fato de que ela não havia provas contra o cara. E nesse caso, realmente, o juiz fez a coisa certa. Se não há prova, você não pode condenar a pessoa. Ah, mas como é que faz? Se tudo que existe é a palavra de um é a palavra de outro. Você usa outros elementos de prova. Por exemplo, um elemento que faltou no caso dela foi o caso da violência, né? Então, acontece de mulheres, quando o sexo é forçado, né? Você tem evidências no corpo. A mulher faz o exame de corpo de delito, né? E você vê que teve forçação, né? Que foi uma coisa forçada, né? Então isso pode deixar vermelho, pode deixar marca, pode deixar machucado, pode deixar um monte de coisa. Então assim, existem algumas maneiras de você indiretamente saber disso, mas o caso dela ficou muito claro que tem as imagens de câmera ela entrando no quarto, saindo do quarto normal, aparentemente,
sem, né, sem nenhuma briga, sem nenhuma discussão, sem nada que indicasse que houve algum problema ali. Então, de novo, eu estou dizendo que ela está mentindo? Não, eu não sei se ela está falando a verdade. Pode ser que realmente ela saiu andando porque quis manter a dignidade dela, mas que realmente ela foi forçada. Eu não sei, eu não estava lá, não sei o que aconteceu. Agora, outra coisa que acabaram até fazendo... Aqui, eu tenho uma descrição do caso dela aqui, né? O caso da Mariana Ferrer. É um caso longo e coisa e tal. Ela estava numa festa. Aí tem gente que acusa ela que ela estava interessada em dormir com outro cara que era da Globo e aí acabou dormindo com esse cara errado, não sei, tem uma acusação dessa. Eu acho isso uma besteira, isso é especulação, ninguém sabe realmente o que aconteceu, tem que tomar cuidado com isso, né? Eu temo muito por a repercussão que teve esse caso, porque muita gente estava querendo pegar a ideia de que não, se a mulher falou, tem que acreditar na mulher. Isso é um absurdo, não pode, tem que ter evidência. Por mais que eu concorde, tem homem que faz merda mesmo, tem um monte de homem violento que faz merda por aí. Mas tem que ter evidência, não pode ser acreditar sempre na mulher. Não, não pode. Tem que ter evidência, né? Enfim, no final das contas, ela acabou fazendo direito depois disso, defendeu o TCC sobre o próprio caso, falando sobre o próprio caso dela e coisa e tal. Depois aprovaram uma lei que, na verdade, é uma lei que fala sobre o juiz, porque parece que teve um episódio que o juiz falou, olha só, não tem prova aqui, não tem nada, né? E aí, um jornal, o Intercept, pegou essa matéria sobre ela, né, um jornal esquerdista, querendo fazer a propaganda em cima disso, falou que o juiz tinha dito que era essa coisa aqui, ó, culposo, né, eu não posso falar essa palavra, mas culposo, e isso é um absurdo, porque realmente não existe isso. Mas não, o juiz não falou em momento algum isso, foi o Intercept que inventou esse conceito todo. Enfim, criou-se uma história de que o juiz teria sido um absurdo, porque eles queriam pressionar o juiz a condenar o cara, mesmo sem ter nenhuma prova contra o cara. No final das contas, eles recorreram, coisa e tal, e nenhum juiz teve coragem de condenar o cara, por quê? Porque não tinha prova, cara, não pode fazer isso, né? Não é assim também. Você não condena a pessoa se não tiver prova de que ela realmente fez alguma coisa errada, né? Enfim, mas foi um caso que chamou muita atenção, ela ganhou até uma lei, sancionaram uma lei que pune o juiz. Enfim, né, faz parte disso daí, né? Bom, o caso dela não foi o único caso. Recentemente também o fundador do Sleeping Giants, que é o fulano de tal, o senhor advogado Humberto Ribeiro Filho, é isso? Eu acho que é isso o nome dele, assumiu a função de conselheiro consultivo da Anatel, né? Então, assumiu o conselheiro. Conselheiro, cara, assim, tem muito pouca importância. Da mesma forma que assessor da ministra do STM, se você está preocupado que essas pessoas dentro do governo elas vão agir de forma esquerdista, não se preocupe. Quem tem o poder aqui no STM é a juíza foi nomeada pelo Lula, ela é esquerdista mesmo, não tenho o que dizer. E também na Anatel, o cara é esquerdista mesmo, o presidente da Anatel, nomeado pelo Lula, então não quer dizer nada. A função desse pessoal é meio... vão ficar ali, né? Vão ter um saláriozinho, vão ganhar alguma coisa e tal. A grande dúvida, né? Por que esses nomes da esquerda progressista, né, estão ganhando carguinho no governo Lula, né? Quando o Lula reassumiu a presidência, ele deu carguinho para um monte de gente, um monte de cupincha mamando nas tetas do governo. Mas o Lula trouxe principalmente os comunistas de estimação dele, os sindicalistas, o pessoal da velha guarda, os marxistas, né? E agora está trazendo o pessoal Sleeping Giants. Para quem não sabe, é uma iniciativa para processar empresas, procurar uma maneira de calar pessoas da direita, proibindo que empresas financiem canais da direita, né, e eles ficam fazendo campanhas contra as empresas. No início funcionou muito bem, no início eles conseguiram cancelar um monte de gente, mas eu avisei, quando estava no meio do olho do furacão lá, não, que o Sleeping Giants está cancelando um monte de gente, que não pode. Eu falei, gente, calma, isso não vai durar muito tempo, isso vai ter um efeito no primeiro momento, é lógico, é ruim do mesmo jeito, mas isso não tem escalabilidade, isso não consegue continuar no tempo. E de fato, o Sleeping Giants fez uma escarcéu danado e agora você mal ouve falar dele, né? Não consegue fazer mais nada, né? Mas, tanto o caso do Sleeping Giants quanto o caso da Mariana Ferrer são pessoas que ainda têm uma visibilidade muito grande na esquerda progressista e agora ganharam carguinhos no governo. Coisa estranha, né? Ou seja, certamente uma parte disso é já o Lula querendo preparar o ambiente para a eleição ano que vem, né? O Lula é muito criticado pela esquerda progressista. Vocês sabem que o Lula é a esquerda marxista, né? É aquela esquerda velha, aquela esquerda ditatorial, né? Não é essa esquerda bonitinha de feminismo e não sei o que lá, direitos iguais. Não, o Lula quer comunismo, o Lula quer de Stalin, né?
E o pessoal a turma do Lula é essa turma, não é a turma progressista que está aí. O Lula, é lógico, né, se vende para esse pessoal, mas ele não acredita de verdade nisso. É só você ver o Lula falando sobre mulheres, que você vê a quantidade de besteira que ele fala, né, que se fosse o Bolsonaro falando, meu amigo, ia render um mês de Jornal Nacional e Fantástico falando só sobre as frases do Lula. Mas enfim, aí a dúvida é essa, né? Então, uma parte, eu não tenho dúvida nenhuma, olha só. O governo Lula dobra os gastos para propaganda digital e amplia o uso de influenciadores em 2025. O governo Lula está botando muito dinheiro nas redes, ele quer muito ganhar de novo a discussão nas redes, porque ele acha que ele vai precisar disso ano que vem, para as eleições ano que vem, né? E aqui, ó, Lula reforça discurso de ricos contra pobres após a Câmara rejeitar a MP da taxação. Ele está achando que está abafando, mas eu já falei para vocês que o que ele acha que ele está abafando é porque ele está vendo Trending Topics. Trending Topics não quer dizer bolota no final das contas. O que importa são as conversas entre pessoas. Trending Topics não quer dizer nada. Esse assunto de rico contra pobre, ele não consegue emplacar no Brasil de jeito nenhum, né? Aqui, ó, o governo avalia que a direita perdeu o domínio nas redes sociais. Eu discordo completamente. A direita nunca teve tão forte nas redes sociais quanto agora. O governo acha que está ganhando porque está desesperado, né? Ele queria, a saída dele era calar a direita nas redes sociais. Não conseguiu isso, não conseguiu fazer a regulamentação das redes. Está tentando isso daqui. Então, não deixa de ser também agradar esse pessoal que tem um número de seguidores significativo nas redes sociais, dentro da esquerda identitária, na esquerda progressista, e para ajudar ele na campanha do ano que vem, né? Mas é aquele negócio. É uma coisa que ele não precisava fazer isso. Esse pessoal naturalmente iria ajudar o Lula de qualquer jeito. Eles não vão ajudar quem? O Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro? Não vão, né? Assim, eles ajudam o Lula. O que eu acho que está por trás disso é a questão do George Soros, né? Você lembra que o Departamento de Justiça americano está abrindo investigações contra a fundação do George Soros, exatamente acusando o George Soros de incentivar os antifas e outras organizações terroristas no mundo todo, né? E a gente sabe que, de fato, o George Soros financia um monte de organização da esquerda, inclusive aqui no Brasil. Aqui, ó, exclusivo. Em um ano, o George Soros despesou 107 milhões de dólares em ONGs brasileiras, né? Então, muito desse pessoal, né, ganha dinheiro com isso. Tá aqui, ó, Sleeping Giants, Instituto Marielle Franco, Defesa das Drogas, a grana do Soros no Brasil. O Soros manda dinheiro para esse pessoal todo. Parece que ele paga uma pensão para a mulher da Marielle Franco e ajuda esse pessoal. E aí, o que eu tô tirando de ideia disso aqui? Eu não sei se é isso, tá? Mas a minha impressão é que a esquerda está ficando com problema, porque o Soros, o Trump mexeu onde dói nesse pessoal. O Soros é de onde veio o dinheiro para esse pessoal todo que fica fazendo, né, ativismo progressista na rede, coisa e tal. E agora esse pessoal está sem dinheiro, né? Então qual que foi a ideia do Lula? Pô, vamos dar uns carguinhos, né? Tira um sindicalista ou outro e dá uns carguinhos para a galera progressista e eles têm agora alguma maneira de ganhar dinheiro, podem apoiar o governo Lula, né, quando o dinheiro do George Soros secar. É verdade isso que eu estou falando? Não sei, mas a gente vai descobrir ano que vem, quando a gente souber. Porque o que acontece, né? A fundação do George Soros ela é obrigada a dizer quando ela manda dinheiro para alguém. Mas ela faz isso em relatórios anuais. Então agora você vê o relatório do ano passado, não mudou nada. Agora, o relatório para o ano que vem, a gente vai saber como é que foi esse ano de 2025, né? E, eventualmente, se essa minha hipótese estiver correta, a gente vai poder ver que diminuiu a quantidade de dinheiro que o George Soros mandou aqui no Brasil, aqui pro Brasil. E pode ter certeza, não faz diferença pro George Soros, o cara tem muito dinheiro, né? Mas ele tá com medo agora, né? Ele tá com medo, ele sabe que o Trump tá perseguindo, ele sabe que tá sendo investigado, ele tem que tomar cuidado em para quem que ele manda esse dinheiro, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem muita ligação da esquerda com o PCC, com o Comando Vermelho e coisa e tal. E aí o dinheiro do Soros pode fazer um curto-circuito com essa história toda e prejudicar a esquerda aqui no Brasil. Né, eventualmente, tá? Se a investigação chegar nisso, né? Então, eu não sei não, eu acho que é isso, hein? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.